Graça e paz a todos. Amém. Boa noite, quem está feliz com Cristo. Amém. Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Amém? Glória a Deus, pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Números. E hoje nós queremos falar com você sobre o perigo da incredulidade. Algo que tem que ser falado e vai ser muito importante para nós. Você não está aqui para me ouvir, mas você está aqui para ouvir o Espírito Santo. Amém? Então eu já quero falar assim, embora já foi orado, eu concordo, eu quero dizer assim: Pai, que não seja o pregador, mas que seja o Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos lá, Números capítulo 13, a partir do verso 17 até o verso 20, diz assim: Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Agora a Bíblia continua narrando. Era a época do início da colheita das uvas. Lembre-se, antes de começar eu quero falar, as coisas que estão no Antigo Testamento, elas são sombras para explicarem uma realidade de hoje, na nossa vida como cristãos. Vou dar um exemplo. Assim como Deus tirou Israel do Egito, Deus nos tirou do mundo. Amém. Então nós temos que ler a palavra, ler o Antigo Testamento e aplicar a luz do Evangelho nele, não para viver sob o Antigo Testamento, mas sim para aprender o que eles acertaram, o que eles erraram, para que nós venhamos a ter uma lição de como agir. Amém. Na nossa vida cristã. Então aqui Moisés chama 12 pessoas, diga comigo, 12. Esses 12 tinham a missão de ir até a terra na qual Deus prometera para esse povo. Deus disse: eu vou tirar vocês do Egito, e após tirar do Egito, eu vou enviá-los a uma terra que mana leite e mel. Eu achava que saía da terra o leite e saía também o mel, mas não é isso. Leite e mel, Deus quer dizer que é uma terra produtiva. Aleluia! Amém? Deus fez essa promessa e aquilo que Deus fala se cumpre ou não? Amém! Se cumpre, sim. Então a promessa de Deus era que o seu povo entrasse até a terra, sim ou não? Sim. Deus não estava prometendo a um indivíduo, mas Deus estava prometendo a um povo. Se o indivíduo quisesse chegar até a terra, precisaria pertencer ao povo, ser parte, ser esse povo. E quando Moisés envia esses 12, eles ficaram lá por 40 dias, como espias. Eles ficaram lá vendo se a terra era boa, como que eram os soldados, como que eram os guerreiros, como que era a segurança, se era sem muro ou fortificada. Quando a Bíblia diz fortificada, quer dizer que há muros em volta. Então eles estavam lá para ver essa terra. Então esses espiões, eles iam e retornavam com a palavra. E que palavra? Falando para o povo como que a terra é. E retornaram então os 12. Nós vamos ler o relato desses 12. Mas esses 12 não relataram, não falaram a respeito da terra de forma unânime, mas eles tiveram divisões de opinião. Vamos ver o verso, nós estamos no capítulo 13 do livro de Números, nós vamos ver
o verso 27 ao verso 29 e vamos ver o relato desses espias, não de todos, mas da grande parte. E deram o seguinte relatório a Moisés, ou seja, depois de 40 dias eles retornaram e deram um relatório. Olha só o que eles dizem: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Olha só, qual foi o relato? Quantos espiões foram? 12. Agora nesses 12, 10 trouxeram este relato. E qual o relato? Olha, Moisés, está aqui o fruto. E o fruto lá, a terra era tão produtiva que para levar um cacho de uva precisava de 2 homens. Ô pastor, vai 2 homens um cacho de uva? Quem acredita na palavra de Deus? Se a Bíblia diz, está dito. Ó Moisés, está aqui, ó, 2 homens trazendo o cacho de uva, falou, esse é o fruto de lá. Mas Moisés, é o seguinte, há gigantes lá, o povo é poderoso, a cidade é fortificada. Sabe o que eles estavam querendo dizer com esse relato? Moisés, vai ser impossível entrarmos lá, porque nós somos pequenos e eles são grandes. Quem está entendendo isso? Agora, se você não precisa abrir, mas lá no livro de Êxodo capítulo 13 verso 5, o povo fica sabendo que Deus prometeu essa terra para eles. Agora, não há uma contradição nisso. Deus prometeu a terra para o povo e Deus falou que esse povo ia entrar. Por acaso Deus é homem para que minta? Por acaso Deus é homem para que se arrependa? Não. Esse se arrependa quer dizer aquilo que ele fala vai se cumprir. Em Jó diz que todos os planos e projetos do Senhor jamais serão frustrados. Agora, Deus prometeu, só que esses espiões, 10 deles, retornaram e falaram, olha, não vamos conseguir entrar. Olha só o relatório de incredulidade. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, se você escolher ser incrédulo, esquece minha amizade. Vocês entenderam, né? Não estou causando inimizade entre vocês, não. Mas não tem coisa pior, deve ter, não sei, mas não tem coisa pior do que incrédulo. Pode ser o mais humilde que for, não alegra o coração do Pai, não. O que alegra o coração do Pai é quando nós nos movemos por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quiser agradar a Deus, não fica dizendo eu sou pequeno, eu sou nada, eu sou um verme, eu sou ninguém, não, você não agrada a Deus assim. Você agrada quando você move por fé. E o que é fé? Agir de acordo com o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Esse povo deveria agir dessa maneira. Se Deus prometeu, independente se lá tem gigante, se a terra é fortificada, enfim, independente se o povo é poderoso, nós vamos entrar. Mas esses 10 não fizeram isso. Esses 10 disseram assim, olha, lá o povo é muito poderoso. Agora, pastor, não foram 12? Sim, 12. E os outros 2? Que lado que os outros 2 ficaram? Vamos ver um deles falando. Quem quer ouvir? O nome dele é Caleb. Quem quer ouvir o Caleb falar? Aqueles 10 ficaram falando para Moisés, está muito difícil, é poderoso o povo, enfim. Aí no verso 30, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Quando aqueles 10 começaram a falar, lá é muito difícil, lá é complicado, lá o povo é forte, Caleb levantou e disse, calem. Ele fez calar o povo. Fiquem em silêncio.
subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Caleb estava dizendo, independente se o povo é grande, independente se o povo é poderoso, independente se tem gigantes lá, filho de Enaque, independente se tem muros lá ao redor, é certeza que nós vamos vencer. Eu creio que alguém está aprendendo com Caleb aqui. Lembre-se que quem vai chegar até a terra prometida é aqueles que continuam crendo. Eu acho que você está entendendo, né? A realidade dessa palavra, né? Quem vai chegar até a terra prometida é aqueles que continuam crendo. Hebreus capítulo 10 diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos os que creem e são salvos. Alguém levanta a mão aí, por favor, e diga aleluia. Quando nós falamos de bênçãos, as pessoas levantam a mão, mas quando nós falamos da salvação, aí você tem que levantar as duas do pé, saltar do chão, dar um pulo onde você está, porque é salvação. Aleluia. Ô irmão, você vai ter um carro, aí ele pula, ele levanta. Ô irmão, você é salvo, ele amém. Ô boca murcha. É salvação, querido. Agora vamos voltar lá. Você viu o que Caleb disse? Nós vamos tomar posse dessa terra, sim. Aí o que aconteceu? Lembre-se que quando você está de frente com o incrédulo, ele nunca desiste na primeira. Vamos ver os incrédulos falando novamente. Verso 31 ao verso 33. Após Caleb ter falado, verso 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Além de serem incrédulos, eles espalharam um relatório negativo. Há pessoas no nosso meio, na nossa família cristã, que além de não crer, eles ainda espalham os seus relatórios negativos, palavras negativas. Pastores, tomem cuidado com quem vocês colocam em cima dos altares, em cima do púlpito, porque as pessoas precisam pregar onde o povo sai alimentado, onde o povo sai com a fé fortificada, e não onde o povo saia com dúvidas. E há muitos incrédulos pregando, até que parece uma contradição, né? Incrédulos pregando. E é assim que eles fizeram, espalharam no povo todo um relatório negativo. Você sabia que tem pessoas que não acreditam em cura? Eles não acreditam que Deus pode curá-los. Eles não acreditam porque um dia ouviu um mensageiro do inferno dizer que Deus não cura mais. Você sabia que tem pessoas que não acreditam em línguas no espírito porque um mensageiro do diabo chegou nele e disse que tudo é loucura, e não é assim. Você sabia que alguns pensam que precisam curtir as suas vidas, que pensam que precisam viver a sua vida, ou seja, no pecado, porque não existe céu e inferno, e eles acabam acreditando. Tem pessoas que não conseguem agir na presença de Deus, porque um ensinamento errado, equivocado, que não era a palavra de Deus, entrou no coração deles. Então olha para quem está do lado, diga assim para essa pessoa: por favor, não ouça o incrédulo, porque se você ouvir, quem vai perecer é você. A escolha é tua. Não, pastor, aquele cara falou, deu várias bases na Bíblia e não sei o que tem, mas te levou à incredulidade. Isso não é Bíblia, isso não é palavra. Não, mas ele leu, a Bíblia também está escrito: não há um Deus. Quê? A Bíblia está escrito em Salmo: não há Deus. Se você prestar atenção, está escrito: o tolo diz não há Deus. Toma cuidado. Verso 32 agora: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante
de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Olha só o que os incrédulos estavam dizendo: eles são tão grandes que nós perto deles parecemos um gafanhoto. Olha o que a incredulidade faz. A incredulidade faz com que o problema pequeno se torne grande. A fé faz, independente do tamanho do problema que for, a fé faz você ver ele pequeno. Porque a fé não é olhar para o problema, mas a fé é olhar para o Deus que resolve e soluciona problemas. Aleluia. Diga assim: Pai, muito obrigado por esta noite. Agora, irmãos, qual foi a consequência desse relatório negativo? O que acontece com relatório negativo? Vamos para o próximo capítulo, capítulo 14 de Números. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 4. Diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Lembrando, Moisés era o líder. A incredulidade faz com que você se queixe com o líder. E assim como no Antigo Testamento como hoje, liderança é algo instituído por Deus. Tem muitos que dizem: eu não concordo com o jeito que esse pastor faz o culto, eu vou abrir a minha igreja. Acha que igreja é colocar um salão, colocar som, microfone, cadeiras e pregar? Você acha que é isso? Eu sei que não é isso. Quando a incredulidade vem, faz com que você questione o líder, assim como eles questionaram Moisés. Vamos continuar aqui. E queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: olha só o que eles disseram: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. A incredulidade o que faz? Duas coisas o que a incredulidade faz, vamos ver. Não seria melhor voltar para o Egito? Ei. A incredulidade faz com que alguém diga: seria melhor voltar de onde eu era antes de conhecer Cristo. Eu vou retornar. Não, o mundo parece ser melhor. Que mundo é melhor, meu irmão? Que as coisas do mundo é melhor, minha irmã? Pastor, está difícil abrir mão dessas coisas, dos prazeres. Querido, em nome de Jesus Cristo, pode abrir mão sim dos prazeres, das coisas daqui deste mundo. Sabe por quê? Porque as coisas que nos esperam lá no céu são muito melhores e maiores com essas coisas. Se alguém olhar para você e dizer assim: você é bobo, você é boba, vai curtir tua vida. Ei, mande essa pessoa calar e continue o seu propósito, continue o seu objetivo. 1 de João capítulo 2, a partir do verso 15 diz assim: amados, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque os que amam o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, da carne, os desejos excessivos, a soberba da vida, não procedem do Pai, e aqueles que aderem a essas coisas não vão permanecer para sempre. Mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A escolha é tua, meu irmão, a escolha é tua, minha irmã. É você ficar na fé ou você decidir na incredulidade. Pastor, vale a pena viver uma vida de renúncia? É claro que vale, minha irmã, é claro que vale, meu irmão. A vida de renúncia não é só vir aos cultos ao domingo, depois na segunda-feira a sua vida ser uma vida mundana, onde você conversa com seus amigos, conversa com os seus colegas no seu trabalho, o seu palavreado é imoral, onde você fala palavrões em sua casa, onde você não respeita sua mãe, ou quem tem autoridade sobre a tua vida,
onde você não respeita a sua esposa, você fala de outras mulheres perto de colegas, longe da sua esposa. Ei, Deus não te chamou para isso, por favor, receba esse convite com amor. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para a santificação, para a santidade. Muito mais vale um cristão com caráter forjado e preparado e santo do que um cristão que prega muito, que louva muito, que é uma bênção, entre aspas. O caráter vem antes dos dons, o caráter vem antes dos talentos. Há como esconder pecado debaixo de uma atmosfera de milagre? Sim. Pastor, sim. Acontece milagre porque você orou, aconteceu milagre porque você... Mas se você tem uma vida de pecado, às vezes a pessoa diz: Deus está concordando porque eu fui usado por Ele agora, Ele deve estar concordando com o meu procedimento. Não, Deus não concorda com o procedimento de pecado, não. É por isso que naquele dia muitos dirão: Jesus, mas eu expulsei demônios em Teu nome, eu curei em Teu nome, eu profetizei em Teu nome. E Ele diz: eu não conheço vocês, porque vocês são praticantes da iniquidade. Iniquidade tem a ver, vocês são praticantes do mal. Ei, eu não quero que isso aconteça com você, eu não quero que isso aconteça com a tua família. Eu quero que você chegue lá, Ele diz assim: vinde bendito do meu Pai, a um lugar que eu preparei para vocês. Entra para a alegria do meu Senhor. É por isso que o Espírito Santo vem e fala essa palavra aos nossos corações. Eu não quero ser conhecido como um grande pregador, um grande homem de Deus. Não, por favor, eu não quero mesmo. Eu quero ser conhecido por meu Pai. E Deus vem falar para você também: meu filho, eu te chamei para a purificação, eu te chamei para coisas maiores e melhores. Deixa eu falar uma palavra aqui bíblica para algumas mulheres que seus maridos não se converteram. O seu marido não vai se converter se você ficar falando para ele assim: você precisa ir para a igreja, senão você vai para o inferno. Não, a palavra de Deus diz para você ganhá-lo no seu procedimento, na sua vida, no seu comportamento, mulher, e vice-versa também. A Bíblia fala da mulher para o homem, mas você, meu irmão, se a sua mulher não se converteu, a sua vida vai mostrar isso. Diga assim: eu preciso continuar crendo. Meu irmão, a consequência disso foi o quê? O que foi? Eu quero voltar para o Egito. Foi isso que eles falaram. Era melhor que voltasse para o Egito. E que mais? Qual é a consequência disso? Aqui no verso 4: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha só, queremos um outro líder. Queremos um outro líder. Queremos, não está aqui, mas podemos dizer, queremos um outro pastor. Esse pastor é meio fora de moda, ele não concorda com os erros, com o pecado. Preciso arrumar um pastor que prega sobre esse meu pecado de estimação. Eu acho que você está entendendo isso que estamos falando, né? Deus profetizou dizendo o seguinte: olha, eu darei a vocês pastores segundo o meu coração. Os pastores que são de Deus, eles não vão concordar com aquilo que Deus não concorda. Um só coração quer dizer que Deus e o pastor é a mesma coisa. Então quando alguém decide agir na incredulidade, o que acontece? Queremos outro líder. Quando alguém chega e fala: estou indo da igreja, mas por que aconteceu? Não, estou indo porque aqui vocês falam muito da palavra e eu quero algo muito... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero dar uma boa notícia: que a sua fé está sendo alimentada nessa noite de maneira poderosa. Aleluia! Agora, depois que esse povo começou a ficar triste, depois que esses 10 se levantaram e disseram: queremos outro líder, vamos voltar para o Egito. Agora nós vamos ver no verso 6 o que Josué, quem já ouviu falar de Josué? Primeira palavra foi nosso irmão Caleb, que se levantou e disse: nós vamos vencer. Agora vamos ouvir o nosso irmão Josué, no verso 6, vamos ouvir a palavra do nosso irmão Josué. Disse Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente.
Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Os incrédulos disseram: nós somos como gafanhotos. Os de fé disseram: nós vamos devorá-los como pão. Cadê os devoradores de pão aqui nesta noite? Então levanta a sua mão e dá um brado de vitória e diga aleluia. Os incrédulos: nós somos como gafanhotos, nós somos pequenos demais, eles são gigantes. Os corajosos, cheios de fé, disseram o quê? Nós vamos comê-los como fosse um pão. Pensa nos caras que estavam com fome. Que seja derramada nesta noite uma unção de ousadia sobre a tua vida. E aquela moleza espiritual que faz você se arrastar e tem feito você se arrastar até agora, tipo, o que vier tá bom, o que acontecer tá bom, não, isso aí, que vem uma unção de ousadia em você, e você se levanta como um líder de Deus, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: você está caminhando. Não tenha medo. Pode lançar para ele: aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Levanta a tua mão e diga aleluia. Agora escute: toda vez que você toma uma atitude de fé perto de incrédulo, eles vão querer te apedrejar. Eu não concordo com você, não é assim que diz. Não concordo. Vamos ver isso? Verso 10. Depois que Josué e Caleb falaram, no verso 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Perceba que não diz que os 10 quiseram apedrejar, mas toda a congregação, toda a comunidade. Ou seja, os 10 ganharam a comunidade. Como um testemunho, como uma palavra de incredulidade ganha o povo, e como uma palavra de fé o povo fica pensando. Por exemplo, se alguém disser assim: olha, passar na rua, você não conhece a pessoa, e essa pessoa dizer assim: cuidado, hein, você vai ser atropelado. Você já fica com medo. E agora, papai? E agora, pai? E agora? Mas se eu vim aqui em cima desse púlpito dizer assim: olha, Deus vai fazer algo grande na tua vida, você diz, sabe o que você diz? Esse pastor aí saiu lá da Vila São Luís, Ministério Pleno Evangelho, tá por fora esse pastor aí, eu não acredito naquilo que ele falou, não. Por quê? Porque há uma tendência, infelizmente, do povo acreditar naquilo que é mal, naquilo que é ruim, do que acreditar naquilo que é bom. Vamos mudar? Amém. Vamos? Amém. Vamos acreditar na palavra de Deus? Amém. Você já viu alguns ensinos que não precisa mais dar o dízimo hoje, não precisa? Vai um monte de gente acreditando, porque, é ótimo, eu não queria colocar a mão no meu bolso mesmo. Então um ensino desse, mas é antibíblico. Fiquemos com a palavra de Deus. Agora, o povo inteiro foi ganho por causa dos incrédulos. E esse povo todo agora, no verso 10 que nós lemos, esse povo quis apedrejar os dois. Muita atenção aqui, muita atenção aqui. Esse povo quis apedrejar os dois. Mas se você é de Deus e alguém querer te apedrejar, pastor, o que é ser de Deus? Dentro dessa palavra, é você ficar com a fé. Quando você fica com a fé, você é de Deus. Lembra quando Paulo, que era conhecido como Saulo, perseguia a igreja? Ele entrava não nos templos, porque não tinha ainda, mas nas casas, e arrastavam pessoas,
Porque Paulo acreditava que a religião correta era o judaísmo, a qual ele fazia parte. E essa ideia de cristianismo, de Jesus, era uma farsa. E Paulo começou então a perseguir os cristãos. Quando Paulo estava indo em sua obra de perseguição aos cristãos, a caminho de Damasco, uma luz brilhou. E dentro dessa luz uma voz saiu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: mas quem é tu, Senhor? Você tem perseguido a igreja? Ei, aquele que persegue a igreja, persegue o próprio Cristo, o próprio Senhor. Nós fazemos parte de Cristo, por quê? Porque nós fazemos parte da fé. Se nós estamos com fé, nós somos o povo de Deus. Se alguém tentar lutar conosco, vai lutar com o próprio Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, já é o suficiente, já basta, porque quem será o doido que vai lutar contra nós? Levanta a sua mão e diga: obrigado, Jesus, porque eu faço parte do Senhor. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Tentaram apedrejar os homens de fé, pensaram em apedrejar os homens de fé. A glória de Deus veio. Você percebe quando o ministério está sendo muito perseguido, muito apedrejado, mais milagres acontecem nele? Porque é a glória de Deus. Eu creio. Pastor, eu vou parar. Vai parar por quê, meu irmão? Estou sendo perseguido, as pessoas estão falando que eu sou mau, as pessoas estão falando que eu sou ruim, as pessoas estão falando que eu não prego nada, as pessoas estão falando que eu não canto nada, as pessoas estão falando que minha casa eu faço culto, mas as pessoas estão falando mal de mim, estão criticando, eu vou parar. Ei, não para não. Você está sendo apedrejado, se prepara para a glória de Deus vir sobre a sua vida. Pastor, está tudo bem, eu não vou, ninguém me persegue, eu não... Ei, tá tudo bem, pastor, que legal. Ó, eu entro na casa e oro, prego, não acontece nada, enfim, ninguém me persegue. Cuidado, hein? Eu acho que você não está no time da fé não, hein? Aleluia! Agora, meu irmão, vamos para o verso 20 e vamos ouvir o nosso Senhor falando para os incrédulos. Quem quer ouvir? Amém. Aleluia, Deus. Vamos ouvir o que Deus falou para os incrédulos no verso 20. O Senhor respondeu. Moisés havia intercedido para o povo, né? Então Deus chegou e falou: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Olha, meu irmão, toda vez que você chega numa situação e declara uma palavra de incredulidade, isso está dizendo o seguinte: ah, Deus, ah, Pai, todos aqueles livramentos que o Senhor deu no passado, não levo em conta não, acredito que o seu poder diminuiu, acredito que essa eu não vou passar. Ei, esse povo viu os sinais no Egito, as 10 pragas. Esse povo viu a mão forte do Senhor tirando do Egito. Esse povo viu sinais no deserto. E quais sinais, pastor? Vamos lá. No deserto, à tarde é aproximadamente mais de 50 graus. À tarde, o sol forte. Deus colocava uma nuvem para dar sombrinha para o seu povo. À noite, caía a temperatura abaixo de 0 grau. E Deus fazia o quê? Uma coluna de fogo para aquecer o teu povo. Esse povo viu esses milagres, viu esses sinais, mas quando eles viram os gigantes, eles falaram: nós não vamos conseguir, eles são grandes demais. Você quer um segredo para vencer essa batalha que você está enfrentando? Hã? Quer? Amém. Lembre dos livramentos que Deus já te deu. Glória a Deus.
Não é à toa que Lamentações de Jeremias diz: trago à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Trago à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Você precisa trazer à sua memória os grandes livramentos que Deus já te deu. E Deus deu livramento para você? Amém. Você já viu os sinais dos livramentos de Deus? Amém. Um exemplo é o exemplo de Davi. Quando era pequeno, pastoreava ovelhas do seu pai. E quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, veio um urso, veio um leão, e ele matou o leão e matou um urso e livrou a ovelha. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que quando Davi foi enfrentar um gigante, ele pediu para o rei, falando: deixa eu lutar com ele. O rei falou: você deixa eu lutar com ele. Olha o que Davi fez: eu pastoreava as ovelhas do meu pai, e quando apareceu um leão, eu agarrei nele e matei. Quando apareceu um urso, eu agarrei nele e matei. Sabe o que Davi estava fazendo? Davi estava trazendo à memória os livramentos de Deus, estava trazendo à memória aquilo que Deus já fez na vida dele. E Davi conclui para o rei dizendo o seguinte: olha, e não vai ser diferente com esse gigante. Eu vou cortar a cabeça dele. Glória a Deus. Olha para quem está do teu lado, bem entusiasmado, diga com ele assim: ó, continue crendo, mas traga à sua memória aquilo que Deus já fez. Amém? Traga a sua memória. É por isso que o salmista diz lá no livro Salmo 103: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga, Senhor, todo o meu ser, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. As pessoas são derrotadas porque elas esquecem dos benefícios de Deus. As pessoas caem em pecado porque esquecem aquilo que Deus fez de bom para elas. Diga assim: eu não posso ser ingrato, eu preciso continuar. Então Deus falou para eles o seguinte: ó, para eles: vocês me trataram com desprezo, porque vocês não creram que eu posso fazer vocês entrarem nessa terra. Verso agora que nós vamos ler é o verso 24. É a palavra de Deus aos que creram. No caso, quem são? Isso, Caleb e Josué. Ó, a palavra de Deus no verso 24: aos que creram. Mas, Deus está falando: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Aqueles que creem são abençoados, e não somente eles, mas os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Vale a pena crer, vale a pena continuar crendo, porque não é só você, é os seus filhos também sendo abençoados. É por isso que é muito bom crer, porque a sua descendência será abençoada. Aleluia. Vocês viram a palavra de Deus? Qual foi a consequência dessa incredulidade? Vamos ler o verso 29. A partir do verso 29, o castigo, a consequência da incredulidade deles. Verso 29, eu vou correr aqui para dar tempo. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Verso 32, os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto.
Verso 34: durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente falei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Os que desacreditaram morreram no deserto. Os que desacreditaram morreram no deserto. Queridos, nós fomos libertos também, mas no caso no mundo, o faraó que era do Egito, no nosso caso era Satanás. Nós éramos escravos de Satanás no mundo. E o que Deus fez? Nos libertou. Amém. E qual é nossa função agora? Qual é o nosso dever? É continuar crendo, Glória a Deus. para que possamos chegar até a terra Glória a prometida. Deus. É continuar crendo. O apóstolo Paulo disse assim: eu guardei a minha fé. O bem mais precioso teu não é o teu carro, não é a tua casa, não, o bem maior teu é a sua fé. Porque é por meio da sua fé que você chega até a salvação. Quantos não iniciaram sua caminhada cristã? Quantos creram em Cristo? Quantos receberam Cristo, ouviram o Evangelho trouxe a salvação para eles, eles tomaram posse da salvação, foram libertos do Egito, foram libertos do mundo, mas ao passar do tempo, por não tomar cuidado com a sua fé, um outro ensino equivocado entrou, o ensino errado entrou, e eles passaram a não crer corretamente. O exemplo disso, a Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Que a salvação vem por somente um nome. E quem é esse nome? Jesus. Alguns, muita atenção, recebem Jesus, são salvos por Jesus, caminham com Jesus, mas vem um ensino dizendo o seguinte: não, para você ser salvo não é somente ficar com Jesus, você precisa fazer isso para você ser salvo. E ele não guarda a fé, adere a um ensinamento errado, e ele acaba perdendo o presente da salvação. Pastor, eu já ouvi que uma vez salvo, sempre é salvo. Errado. Esse ensinamento traz um relaxamento. Eu sou um escolhido mesmo, eu posso viver de qualquer maneira. Ei, se você decidir viver de qualquer maneira, se você decidir voltar para o pecado, isso está dizendo que você está sendo incrédulo. Todo aquele que retorna para o pecado, a Bíblia diz o seguinte: era melhor que você não tivesse conhecido a verdade. Porque você conheceu e voltou. Você parece um cão que volta ao próprio vômito. Querido, nós não somos cães. Vamos perseverar, meu irmão. Vamos perseverar na fé, minha irmã. Pastor, eu estou sendo tentado, está difícil. Quer uma dica? Conte para alguém. Não, pastor, vou tentar resolver sozinho. Quem não confessa a tentação, vai confessar pecado. Claro que não vai confessar para qualquer um, né? A hora que você confessa, a hora que você fala sobre o que está acontecendo, sobre a tentação, é como se os planos e projetos de Satanás fossem quebrados na sua frente. Arrume um pai, arrume uma mãe. Estou falando espiritual, alguém está entendendo aqui? E fala, está acontecendo assim, assim, assado. Se a pessoa falar para o outro fazer fofoca, ai dessa pessoa. Verdade. Mas conte. Ah, pastor, eu não vou contar porque eu não confio no meu líder, no meu pastor. Então o que você está fazendo? Que você está debaixo da autoridade desse líder. Se você não consegue confiar no teu pastor ou na tua pastora, como vai fazer? Mas e o pastor? Ah, o pastor não dá muita confiança. Então vai embora, não fica aí.
Aí a pastora fala assim: ô pastor, aí o pessoal, pode ser que alguns vão embora. Não. Eles nunca iam te ajudar, eles nunca iam te abençoar. Só te abençoa, só quem te ajuda, quem confia em você. Amém. Os que não confiam, pode ir embora. Jesus um dia pregou uma palavra muito forte: ó, vocês estão me seguindo por causa dos pães que eu multiplico. Vocês só querem os pães. Que palavra forte é essa? Muitos discípulos voltaram: ó, não queremos essa palavra não, palavra dura, estão indo embora, tchau, tchau. O que Jesus fez? Ai, nossa igreja tinha 82 pessoas, mas 70 foram embora agora por causa da palavra. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus olhou para os 12, para os que ficaram, e falou para eles assim: ó, vocês também não querem ir? Se vocês quiserem ir embora, ó, pode ir. O que eu aprendi é nunca impeça alguém de ir. Eu aprendi que eu sou um motorista de ônibus. O motorista vai, para, entra pessoas, mas uma hora você vai parar no outro ponto e essa pessoa que entrou vai sair um dia. O motorista não diz: por favor, fique comigo até o fim. Não, o motorista precisa continuar no seu trajeto. O líder, se ele não estiver pronto para ir sozinho, pode parar. Se alguém tentar me provar dizendo o seguinte assim, ó, vou fazer uma chantagem com ele, dizer assim que eu estou indo embora, só para ele falar: não vai cair do cavalo, porque eu não vou impedir. Eu vou falar: vai embora. Por quê? Porque eu aprendi com o meu líder. Quem é esse líder? Jesus Cristo. Aleluia! Vocês, os 12, não querem ir também? Se vocês quiserem ir, vai embora, pode ir embora. Pedro levantou e disse assim: ó, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Há uma promessa de Deus. Assim como aquele povo havia uma promessa que eles entrariam na terra prometida, há uma promessa que a igreja será arrebatada, e os que pertencerem à igreja serão arrebatados. Então, meu irmão, escolha, corra para pertencer à igreja, porque quem vai não são pessoas individualmente, mas é um grupo, é a igreja que está destinada ao céu. Deus não predestina pessoas, Deus predestina a igreja, o corpo. Vamos fazer parte da igreja. Aleluia! Vamos fazer parte do time que vence, do time ganhador, do time vencedor. Vamos fazer parte desse time, meu irmão. Você está aqui nessa noite, você está sendo abençoado. Deus está renovando os seus ânimos, sua força, a sua fé. Está te levando, dizendo assim: meu filho, eu quero que você venha comigo. Para finalizar, abra sua Bíblia no livro de Judas. Judas só tem um capítulo. Nós vamos ler o verso 3. E neste verso 3, nós observamos o propósito desta epístola, desta carta. Amém? Amém. Olha só o que Judas diz: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação. Acerca do quê? Da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Insistindo o quê? Que batalhasse pelo quê? Pela fé. Vamos falar juntinho? Que batalhassem pela fé. Olha o que Judas está dizendo: olha, eu estava ansioso, eu queria muito, graças a Deus por essa oportunidade, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês batalhem na fé. Glória a Deus. Porque a vida cristã é uma batalha. Pastor, mas ninguém me separará do amor de Deus. Ninguém, nada separar. Isso, esse texto está escrito. Mas se conseguirem tirar a sua fé e colocar em incredulidade, já era. Pastor, é questão de salvação? Judas escreveu a respeito do quê? Sim. Pastor, mas a salvação é pela graça. Efésios 2:8 diz que a salvação é pela graça mediante o quê? A fé.
A salvação é o presente de Deus, mas o braço que toma posse dessa salvação chama-se fé. Pode ter o presente, mas se não tiver a fé, você não acessa o presente. É por isso que Judas está dizendo assim, ó, vim que vocês batalhem na fé. E meu irmão, há maneiras de você desistir da fé, como? Recebendo um ensino ruim, um ensino incorreto, e outra, voltando para o pecado. Desobediência tem a ver com incredulidade. Incredulidade é o contrário de fé. E sem fé, como você vai acessar a salvação? E se não acessa a salvação, como será arrebatado? Como será salvo? Alguém está entendendo isso? Amém. Olha só o que a palavra de Deus diz no verso 5. Leia o verso 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Nós fomos salvos, mas para que isso se complete, para que quando Cristo vir, nós subirmos com Ele, é necessário perseverar na fé. Judas dá um relato do que aconteceu antigamente no povo de Israel. Como eu te disse, que essas coisas que aconteceram foram sombras para a realidade que nós estamos agora. E Judas diz, olha, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Se você não perseverar na fé, se você não crer, será destruído. A salvação é para os que creem. A igreja é para os que creem. Aleluia. E os que creem obedecem. Glória a Deus. Porque desobediência é incredulidade e obediência é fé. Concluímos que o perigo da incredulidade tem a ver com a perca do nosso presente. Escolher ser incrédulo é escolher a opção de ser destruído. Mas escolher crer, escolher a fé, nós escolhemos a opção de ser salvo. Quem escolhe crer? Pastor, eu comecei, mas acabei desviando o foco. Mas nesta noite, pastor, eu senti Deus falar comigo. E eu quero retornar para esse time vencedor, que é o time da fé. Estou disposto a continuar crendo. Quem é essa pessoa? Levanta a sua mão. Vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida. Pode vir aqui na frente. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Isso não é vergonha nenhuma, isso é honra. Deus nos trouxe aqui e eu quero dizer bem-vindo novamente ao time vencedor. Bem-vindos. Para nunca mais. Para nunca mais. Eu chamei vocês para a santificação. Eu chamei vocês para ser o meu povo, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. Ora catarabaxe carandalabaramassora bacarabacalabaramas ticalandoro corriquetelelebe calabarabas. O checarandolobosorre carabarabaramas. Vocês fazem parte do time vencedor, o time que vai ser arrebatado. É a igreja de Jesus. O fim dos tempos está aí, as coisas estão acontecendo, e aquele grande dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, ninguém sabe, não há homem na terra que sabe aquele grande dia. Portanto, vigiem. Essa atitude de vocês estar vindo aqui é atitude de vigilância, é uma atitude em dizer: Pai, eu retorno. Aleluia, Deus. Quando você retorna, vocês estão fazendo que nem o filho pródigo que disse: olha, eu estou aqui ansiando comer essas bolotas, essas comidas dos porcos,
Eu até estou comendo essas comidas dos porcos, sendo que na casa do meu pai até os empregados comem bem, até os funcionários comem bem, eu quero voltar para lá. E hoje vocês estão retornando. É exatamente isso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pai, continue guardando eles. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta grande oportunidade de ministrar a Tua palavra. Pai, o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus misericordioso. Pai, o Senhor que os trouxe aqui e o Senhor que me trouxe aqui, é o Senhor que preparou esse momento. Obrigado por recebê-los e fazer a Sua palavra se cumprir. A palavra, Senhor, que diz que aqueles que se arrependem, o Teu amor cobre muitíssimos pecados. Obrigado, Pai. Guarde-os, proteja-os, que eles decidam sempre escolher o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero declarar uma palavra e dizer a unção de Deus sobre a tua vida, neste momento, capacitando você, a graça fortificadora de Cristo, fortificando você, guardando você, motivando você. Liberamos isso pela fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Libero essa mesma palavra sobre a tua vida também, a graça, uma unção capacitadora para vencer, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus. Dá um abraço nela, isso mesmo. Bem forte, aplauda bem forte. Essa é a noite de festa, pastor. Essa é a noite de festa, meus irmãos. Aleluia! Aleluia!